Louvado seja o Eterno, voltando aqui à disciplina, hermenêutica, exegese, estrutura bíblica, e eu estou dando um acréscimo para os irmãos entenderem essa linguagem textual da tipologia, na qual o apóstolo Paulo fala que o Antigo Testamento todo era a sombra das coisas que haveriam de acontecer, e, de fato, nós enxergamos Jesus de Gênesis a Apocalipse, não diferente, enxergamos Jesus de Gênesis a Malaquias, coisa que o judeu não via. Ainda olhando para as profecias acerca do Messias, eles não conseguiam enxergar o Messias em tudo. Dentro da estrutura do tabernáculo, já vimos a tenda em geral, né? Toda a parte externa, 60 colunas de madeira de acácia, ali os cordões que seguravam a madeira de acácia, o tecido que representa a pureza, né? E representando também toda a estrutura do corpo santo de Jesus, sem pecado. Vem em forma de pecado para aniquilar o pecado na carne, mas não pecou. Aí você vê o santo e o santíssimo lugar, dentro do santíssimo a arca, entre o santíssimo e o santo o véu, que foi rasgado de cima a baixo, o caminho está aberto novamente, o acesso a Deus Pai está completamente aberto por meio de Jesus, como diz lá o livro de Hebreus, que Cristo nos fez um novo e vivo caminho por meio do seu sangue. Coisa que sangue de touro, de bode, de animal não pode refazê-lo. Somente o sangue do divino, humano, que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e é assunto ao céu, mediando aos santos como sumo sacerdote de uma aliança eterna. A aliança que ele fez. Então, logo na entrada, você tem a porta com 5 colunas, com cores que eu já expliquei o que é. Vemos o altar de bronze, que é a cruz de Cristo, a vítima inocente sendo sacrificada e o sangue dessa vítima representando o ofertante lá no Santo dos Santos. Isso foi em o período todo da lei, inclusive que escatologicamente, algumas linhas escatológicas, até mesmo na questão geopolítica de escatologia, Israel, em uma linha ortodoxa de fé de Israel, está tentando construir o terceiro templo. Essa é a grande briga política de Israel com os povos árabes, porque eles querem reconstruir o templo e voltarem às práticas de sacrifício para serem justificados diante de Deus. Eles não aceitam a Cristo, né, os judeus remanescentes, né? Então, o lavatório, a pia das águas, era feito totalmente de bronze, era uma peça única, que também representa sofrimento. O bronze, ele representa sofrimento. E dentro desse bronze, havia algo polido no bronze, quase um espelho. E quando se deitasse uma água ali, você pode ver isso em Êxodo 30, do 18 ao 21, e a bacia das águas é um conjunto, né, casado um com o outro. Não poderia haver dentro do design de Deus toda essa estrutura sem a bacia das águas. E ela também simboliza e tipifica Jesus e todo o seu ministério. A bacia, como já disse, é de bronze, representa sofrimento. E a, a água dentro da bacia, que era para lavar a mão do sacerdote que acabou de sacrificar o inocente, ele lavava a mão naquela água. Bebeu uma água. E ao lavar a mão, ele estava com o sangue do inocente. Esse sangue do inocente tinha que ser o sangue do ofertante. Era o ofertante que tinha que estar ali. Era ele que tinha que morrer pela culpa, pelo pecado. Deus é tão misericordioso que a liberdade do homem, por ele fazer o homem assim livre, a sua imagem e semelhança, ele colocar assim um momento de uma eternidade passada, para a gente ter um entendimento sobre o que é eternidade.
Ele decidiu fazer dessa forma. Ele pagou o preço pela criação e pagou o preço pela liberdade. Não tendo, como disse o apóstolo, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, o inocente morre. Não há um homem. Quando o sacerdote pegava o sangue daquele animal na sua mão suja de sangue, e ele olhava para a água intacta parecia um espelho, ele viu o seu rosto. E ele percebia que aquela água refletia a verdade do que ele era, tão pecador como o ofertante. E quem deveria estar no altar do sacrifício para ser expiado os seus pecados era o próprio pecador. Mas Deus, no seu design de expiação, de cobertura, de redenção, de salvação, de pagar o preço pelo pecado, da liberdade humana, da escolha humana, foi muito alto para ele. Nós causamos um problema muito grande para Deus dentro das nossas escolhas. E o sacerdote, quando olhava para aquela água intacta, ele via o rosto dele. E quando ele mexia a água, alterava a sua imagem. É justamente isso. A palavra de Deus, sangue e água, quando ele colocava ali o sangue na água para lavar suas mãos, é justamente isso. É essa verdade que o sofredor Jesus Cristo, ele iria nos gerar por sangue e água. E ele nos gerou por sangue e água. Esse é o testemunho. No seu sofrimento, nenhum filho veio ao mundo sem dor, sem sangue e água. E o mais interessante disso é que quando ele estava na cruz, o soldado que feriu ele em um dos seus lados saiu sangue e água. Uma criança ao nascer sai sangue e água. E a palavra de Deus é água, é o símbolo de água. A água lava, o sangue purifica. Então, a obra redentora de Jesus é feita por meio de sangue e água por dentro do homem. É uma purificação de dentro, é uma lavagem da consciência. Não tem nada a ver com religião ou com prática religiosa. Ir ao templo, cultuar, prestar um serviço litúrgico não tem nada a ver com a vida prática. Se Deus não penetrar em nós, nos revelar o nosso estado alterado, que é isso que o pecado fez, porque a palavra de Deus estava em uma natureza perfeita. Quando o homem pega a mão suja do sangue de um inocente e põe na água, ele vê quem ele é. A palavra de Deus nos revela que nós somos pecadores, depravados, condenados ao inferno, porque Paulo disse que não tem um justo sequer, um que faça o bem. Não tem. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus por meio de Adão. Porém, por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão, a tipologia de novo aí, segundo Adão, espírito vivificante, nos reconciliou ao Pai. Ele entrega a sua liberdade para nos dar liberdade. É algo fantástico, né? Daria para falar tanta coisa sobre a bacia das águas. E vamos dar um entendimento também aqui. Eu coloquei 3 coisas aqui para te entender. Bom, após o altar de holocausto e antes da tenda estava a pia de bronze maciço. Era, como eu disse, uma peça única. E ela também estava de frente do tabernáculo do Santo dos Santos. Era o próximo passo. Estava de frente ao santo lugar para dar acesso ao Santo dos Santos. O sacerdote fazia tudo isso olhando para o Santo dos Santos. Era o alvo. O objetivo dele era levar a oferta do inocente, que era a oferta do ofertante, à presença de Deus. Isso uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas sacrifícios se faziam todos os dias. Após o altar
do holocausto, nós teríamos a entrada do Santíssimo, do Santíssimo Lugar, que era o primeiro compartimento do tabernáculo, aonde sacerdotes somente poderiam entrar. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Isso se fazia uma vez por ano. Hoje nós temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas. Podemos olhar todos os dias para a bacia das águas e lavar as nossas mãos, lavar nossa consciência manchada pelo pecado, nas águas que mostra a alteração que o pecado causou em nós. Então, a bacia das águas é para isso. Tipifica Jesus, a palavra que nos revela quem somos. O sangue derramado que nos gera filhos de Deus. O preço pago por Jesus. A bacia, um elemento único de unidade doutrinária de Cristo. É fantástico. Okay? Os judeus não entendiam isso. E não entende até hoje. Entende isso como um princípio religioso da sua fé. Chegam quase a cultuar os elementos desse tabernáculo, né? Há algumas religiões no Brasil, de vertente judaica cristã, principalmente do movimento neopentecostal, que eles ovacionam tudo que é cultura judaica, os símbolos e tal, mas que valor tem isso para nós? Eu não vivo a minha fé baseado na sombra. A gente tem que viver a nossa fé baseado na realidade. E Cristo é a realidade da nossa fé. O Antigo Testamento é sombra. Tem muitos ensinamentos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de fato. Mas se eu não passar esse entendimento do Antigo Testamento pelo filtro da chave que interpreta toda a Escritura, eu vou cometer muitos erros. Eu vou querer aplicar lei aonde não tem necessidade mais de aplicar a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. E quem está em Cristo cumpre toda a lei nele, porque Cristo é amor em ação. E quem está em Cristo Jesus é amor em ação, e o amor é cumprimento, cumpre toda a lei. Então, a pia também é um tipo de Cristo, né? Pois é Ele, através do seu sangue, que nos purifica de todo pecado. A água que está contida na pia representa a palavra de Deus. Salmo 119, 9, Evangelho de João 17 e 19. Deus em Cristo te abençoe e vamos falar do próximo passo, os elementos do tabernáculo.